para nós avançarmos nesse assunto, a gente recebe agora, aqui nos nossos estúdios do Bastidores CNN, o Coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo. Comandante, seja muito bem-vindo ao Bastidores CNN. Inicialmente, eu gostaria de perguntar ao senhor, por que aconteceram esses casos? Tem havido algum problema na Polícia Militar de São Paulo? Bom, primeiro, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui na CNN, falar com vocês, falar com todos os nossos espectadores que estão aí. Muito obrigado. E também poder esclarecer para a população e para toda a imprensa tudo isso que tem acontecido. Nós estamos com todos esses fatos, que alguns deles foram narrados por vocês aí no início da reportagem. Todos eles estão com uma apuração rigorosa. Não tem nenhum deles que nós não estamos com uma apuração rigorosa. Todos eles foram avocados pela Corregedoria da Polícia Militar, para que o nosso público entenda o que é essa ação de avocar, é quando a própria Corregedoria vai fazer a apuração. Isso garante que nós temos uma proximidade com todos os atos apuratórios, com a formação de provas, para a gente poder dar uma transparência rápida, inequívoca para a população e para todo mundo, para todos os envolvidos. Comandante, diante de tantos casos registrados de abuso na conduta de policiais militares, é possível tratar esses casos recentes como casos isolados? Como é que o senhor enxerga o que tem acontecido? Olha, a minha análise é que nós ainda conseguimos tratar isso como casos isolados, porque a instituição ela jamais incentiva isso. Nenhuma dessas falhas pessoais que aconteceram, elas são falhas que aconteceram por algum ensinamento errado, por algum protocolo que foi mal entendido. Muito pelo contrário, são falhas com assinatura pessoal de cada uma dessas pessoas envolvidas nesses episódios. O sistema ele está funcionando adequadamente. Essa é a nossa garantia. O que nós precisamos, sim, é transformar essas apurações, divulgar essas apurações de uma forma bastante transparente e vamos também iniciar um projeto que já vinha amadurecendo, mas que agora ganha mais velocidade. Isso também nós debatemos na data de ontem, que é um programa de diminuição dos danos colaterais nas nossas ações. Nós entendemos que as nossas ações, elas estão resultando em bons resultados, estão trazendo bons resultados, é só olhar os nossos números, os números do estado de São Paulo, mas precisamos desse aperfeiçoamento, vamos fazer esse aperfeiçoamento usando até as palavras do nosso governador. Fazemos aqui uma parada, um novo planejamento e uma nova sequência de ações. Na conversa que a gente teve com o governador hoje de manhã, comandante, ele falou, eu tinha uma avaliação sobre elas e hoje eu tenho uma outra. Ele reconheceu que realmente elas têm algum efeito nesse processo. O senhor também defende que haja um aumento da utilização das câmeras nas fardas dos policiais? Sim, se você notar, os contratos que nós tínhamos, os contratos já consolidados das câmeras, todos eles foram mantidos. Logo que iniciou o governo, nós tínhamos aí em torno de 20% das câmeras que estavam ociosas, que estavam nos almoxarifados. Essas câmeras, nós colocamos essas câmeras para trabalhar. Então nós já tivemos de pronto um 20% a mais de aproveitamento das câmeras já existentes. E nos nossos contratos nós elevamos de 10.125 câmeras para 12.000 câmeras. E agora essa notícia do nosso comandante-em-chefe, do nosso governador, que nós vamos elevar o número para 15.000, dando o devido tratamento. São câmeras com muitas funcionalidades modernas e que eu tenho certeza que vai ajudar na formação de provas e na proteção da nossa atividade. Comandante, qual é a responsabilidade do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, sobre esses casos de abuso policial? A responsabilidade é da instituição. Os erros foram erros pessoais, erros pontuais, e a responsabilidade é da instituição. É por isso que a instituição está apurando, seja através de inquéritos policiais militares, seja através de sindicâncias. Comandante, eu
cobri por muito tempo polícia militar e eu sei que a pressão sobre os policiais no dia a dia é enorme. Sim. O senhor fala de um projeto para capacitá-los melhor. Esse projeto, na avaliação do senhor, também deveria ter um acompanhamento psicológico, porque a gente também vê casos de suicídio de alguns policiais, principalmente por causa da pressão do dia a dia. Sim, eu concordo com você. Não existe nenhum trabalho como o nosso, que tem um nível de exigência como o nosso. É notório. Quem conhece a polícia como você conhece, sabe que não é fácil. E o profissional tem que estar preparado, mas tem que estar respaldado também. Respaldado pela sua instituição. Nesse caso que você falou específico da saúde mental, que é como nós tratamos aqui, nós tivemos uma elevação inicial em 2023 do número de suicídios e agora, felizmente, graças a uma medida muito importante, que nós conseguimos zerar a fila de atendimento, nós temos uma queda de mais de 50%, está agora em torno de 56% em relação ao ano passado. Continuamos fazendo esse trabalho de treinamento, o nosso treinamento já é intenso. A Polícia de São Paulo tem uma formação de 13 meses, enquanto você tem polícias em outros lugares do mundo, países modernos, que tem formação de 6 meses, 7 meses, eventualmente 5 meses. O nosso é de 13 meses para poder dar todo o suporte a esse policial. Mas é um trabalho que não para nunca, isso não pode parar, porque cada vez mais o nosso cenário de atuação ele fica mais difícil. É só observar como que anda aí o cenário de atuação em todo o país. A criminalidade cada vez mais violenta, a criminalidade mais organizada, mas eu tenho certeza, e os números estão nos indicando isso, que nós estamos fazendo um trabalho coerente, um trabalho sério na diminuição dos indicadores criminais no estado de São Paulo e em muitos outros estados. Comandante, eu queria voltar um pouco na pergunta que eu lhe fiz e ampliar um pouco, trazendo para essa reunião com o governador Tarcísio de Freitas, porque nessa reunião a gente sabe que foram tratadas medidas, né, em relação à polícia militar, a conduta da segurança pública em São Paulo como um todo, de forma geral. O senhor isenta o secretário de Segurança Pública de qualquer responsabilidade, mas o governador mesmo diz que fez, nessa reunião, um meia-culpa, fala de falhas na comunicação que recaem sobre o mensageiro, que é ele próprio. Não ficou um pouco contraditório? Não, eu acredito que não. A pergunta foi se havia responsabilidade objetiva. É só da PM a responsabilidade por esses casos de abuso? A responsabilidade objetiva é de quem detém o poder disciplinar, que é a instituição. Essa é a responsabilidade objetiva. E nós estamos adotando as medidas. Tanto é que, como eu te falei, todos os episódios estão sob investigação séria, como nós fazemos em todo desvio de conduta. Comandante, eu vou chamar o Pedro Venceslau para participar da nossa conversa e da nossa entrevista. Pedro Duran, desculpa, Duran, perdão, já me acostumei com o Venceslau aqui no Bastidores. Não sou lá aquela Brastemp, mas quebra um galho de vez em quando. Muito. Obrigado, Uribe. Boa tarde para você, para a Tainá, para o comandante. Obrigado por conversar com a gente, comandante. Queria, para começar essa conversa, trazer aqui um panorama, e já estou vendo a Clarissa também, dar boa tarde para a Clarissa, um panorama de 4 fatos que aconteceram na Polícia Militar no intervalo de um mês. A gente preparou até uma arte para poder lembrar desses casos. Acho que tem a ver com isso que você está dizendo. O caso que aparece à esquerda é o caso do menino Rian, em Santos. Ele foi morto depois de um confronto de policiais com bandidos e os policiais militares apareceram de uma forma ostensiva no velório do menino. Isso foi no dia 8 de novembro. O segundo caso é a morte de um estudante de medicina num hotel aqui na zona sul de São Paulo. Esse caso aconteceu no dia 20 de novembro. Os policiais tinham armas não letais, como taser, mas ainda assim utilizaram o revólver, a pistola ali para dar um tiro a queima-roupa no abdômen que matou o estudante de 23 anos que havia ali discutido, brigado com a polícia. O terceiro caso é o ladrão baleado pelas costas, nenhuma, nem duas, mas 13 vezes, 11 vezes por um policial à paisana que estava dentro de um supermercado. Ele tinha furtado 4 pacotes de sabão líquido. E o último é esse que a gente tem falado agora, que é o caso do arremesso de um homem em um córrego, através ali por meio de uma ponte. Minha pergunta, comandante, nesse caso do menino Rian, por exemplo, você tinha alguns policiais ali no velório.
No caso do estudante morto, você tinha 2 policiais participando daquela ocorrência. No caso da ponte, você tinha 4 policiais na ocorrência e 13 ao todo que de alguma forma estiveram envolvidos. Será que não é uma hora oportuna para tentar mudar a cultura de violência que existe na Polícia Militar de São Paulo? Qual que é a tua avaliação sobre isso? Eu te agradeço a pergunta, obrigado por essa análise aí. São casos que nós estamos agindo sobre eles, que todos eles nos preocuparam. Tem alguns detalhes que é importante falar sobre eles, mas não existe essa cultura da violência como você está dizendo. O que existe de cultura da instituição é a cultura de prestação de serviço. E eu te dou um exemplo, eu sempre tenho que voltar nos números, que é aquilo que o cidadão ele cobra da gente. Nós tivemos quedas de todos os indicadores criminais nesses 2 anos do governador Tarcísio à nossa frente. Eu indico quedas, as maiores quedas dos últimos 25 anos de algum desses delitos. Então, e a maioria dessa queda, desse trabalho, desses 30 milhões de ocorrências que nós atendemos, você não precisou fazer uso de emprego do uso de força. Né? Então não existe uma cultura da violência. O uso da força ele é absolutamente exceção dentro da nossa atividade. Eu posso te falar que no dia a dia o policial ele exerce a força às vezes uma vez por mês, dependendo da área em que ele trabalha. Às vezes não, às vezes ele exerce o uso da força, o uso controlado, legal, técnico e tático. Às vezes menos, dependendo da área em que ele trabalha, do estilo da área em que ele trabalha. Mas não existe essa cultura de violência. Desde 1996, a Polícia Militar tem procedimentos. Desde 1996, a Polícia Militar tem protocolos que justificam essa afirmativa minha. E os nossos números também demonstram isso. Então nós temos doutrina, nós temos ensino nas nossas unidades de ensino, nós temos treinamentos baseados no emprego adequado, legal, proporcional da força. Então, assim, essa cultura da violência, ela é um fenômeno muito mais social, nacional ou latino-americano do que de uma ou outra instituição. Ele não é incentivado e, muito pelo contrário, é combatido. E os nossos números demonstram isso na grande maioria dos episódios. Nós tivemos sim essa sequência, nós não negamos. É motivo de nós pararmos e repensarmos por que tivemos essas falhas pessoais, mas nós estamos agindo sobre isso, para impedi-las. Esse programa novo que eu acabei de falar, que nós vamos lançar, que nós vamos inclusive convidar vocês para o lançamento, esse programa, ele prevê isso, essas medidas esparsas, um pouco mais condensadas, para dar visibilidade para o policial entender que mesmo no horário de folga, ele representa uma instituição séria com 200 anos, prestando bom serviço para a população. Desculpa, coronel, eu vou até cometer uma indelicadeza aqui, Uribe, Tainá, e rapidamente atravessar a fila, só porque acho que é importante trazer os dados aqui. O coronel está falando de números de queda de violência. Acabei de receber aqui um dado do Ministério Público que mostra um aumento de 2022 para 2024 do número de mortes causadas por policiais de 477 para 783. Se a gente olha os números da criminalidade em São Paulo, há outros dados que também chamam a atenção. É verdade que a gente teve uma expressiva queda, especialmente em roubos e furtos, que são os principais indicadores, junto com homicídios, que também caíram, mas os crimes de lesão corporal seguem aumentando, os crimes de estupro em São Paulo seguem aumentando e as mortes violentas no trânsito também seguem aumentando. Então, eu entendo que, de fato, parte dos dados sejam positivos e mostrem o trabalho realmente de vocês, comandante. Mas há alguns indicadores de violência que trazem um alerta, sim, uma preocupação, um sinal amarelo, além desses casos que são banais, como um furto de 4 pacotes de sabão líquido no mercado, ou até mesmo um sujeito que desacatou ali uma ordem ou desrespeitou um pedido de prisão e que acabam sendo tratados dessa forma. Por isso essa discussão, entende, comandante? Não, eu entendo perfeitamente. Nós não estamos satisfeitos com os nossos números, totalmente não. Eu tenho que comemorar os números que foram atingidos, porque eles estavam estabilizados já há algum tempo e nós conseguimos fazer com que tivéssemos uma queda significativa. Mas isso não deixa a gente satisfeito, muito pelo contrário. É por isso que os investimentos continuam, a metodologia continua de trabalho,
mas eu não posso comprometer um trabalho que está sendo exitoso e em segurança pública é uma medida, tem muita medida estruturante que você não altera de uma hora para outra, carece de investimentos, de consolidação daquela metodologia para depois os resultados acontecerem. Eu tenho certeza que esses indicadores que eu acabei de falar, eles são indicadores, sim, de que nós estamos numa espiral de sucesso, não tenho a menor dúvida disso. E volto a dizer, esses casos que nós estamos estudando, que trouxeram relevância agora, por conta da sequência deles, todos esses casos, eles são apurados com muito rigor, como é da tradição da Polícia Militar fazer isso. Não só a Polícia Militar de São Paulo, mas muitas outras polícias militares pelo Brasil. Temos um rigor na apuração, porque todas as vezes que você retira alguém que cometeu um desvio de conduta grave, como alguns desses citados, retira a farda dessa pessoa, retira a operacionalidade dessa pessoa e a capacidade dela agir nas ruas, nós estamos fazendo um bem para a população e para a imagem e para o trabalho da nossa instituição. Nós também temos que levar, e preciso levar isso em alta consideração. Clarissa? Comandante, muito obrigada pela participação aqui no Bastidores CNN. Uma ótima tarde para o senhor. Comandante, a gente sabe que esse é um tema de extrema complexidade e em um momento como esse é natural que a oposição acabe pegando carona nessa repercussão e use isso como munição contra o governador Tarcísio de Freitas. Mas um ponto que, de certa forma, casa com o que o senhor está trazendo para a gente, é que na avaliação de alguns adversários aí do governador, há um discurso, de certa forma, permissivo por parte do próprio governador e também do secretário Derrite em relação a casos de violência policial. E que isso, de certa forma, faria com que essas maçãs podres, digamos assim, dentro da corporação, se sintam respaldadas, se sintam validadas. O próprio governador admitiu ali nas conversas reservadas que ele teve de ontem para hoje que há uma necessidade de reavaliação e de revisão do que está sendo feito ali nesse trabalho. O senhor acha que está faltando uma mensagem mais clara na cadeia de comando de que não pode, isso não é permitido? Porque essas pessoas estão se sentindo de alguma forma respaldadas a cometerem esse tipo de crime, né? A minha análise ela precisa ser uma análise um pouco mais técnica, né? Então eu vou entrar na parte técnica. Os nossos regulamentos, eles não foram alterados. Os nossos procedimentos operacionais, eles continuam rigorosos. Todos os nossos procedimentos operacionais estão alinhados com a nossa doutrina de proteção dos direitos humanos, todos eles. Todos eles estão alinhados com a mais moderna técnica que existe de emprego do uso da força, emprego moderado, proporcional, paulatino, progressivo do uso da força. Então nada disso foi alterado. Se essas pessoas se sentiram de alguma forma, direta ou indiretamente, autorizadas a algum excesso, é uma ilusão da parte deles. Porque nada, os nossos regulamentos permaneceram exatamente da mesma forma. Muito pelo contrário. Nós fizemos aquisições de armas de incapacitação neuromuscular, que para o grande público entender, são aquelas pistolas elétricas que são não letais ou semiletais. Nós fizemos ampliação, como já dissemos aqui, do emprego das câmeras e tensionamos comprar mais escudos balísticos, mais capacetes balísticos, equipamentos. Então são os eixos que nós temos seguido já dentro de uma estratégia muito consolidada. Como você disse, talvez alguém possa se sentir validado de algum tipo de excesso, mas é uma ilusão completa, isso aí você pode ter certeza. Mas o discurso do secretário Derrite ajuda nisso? Os nossos procedimentos operacionais, eles não estão alterados, nenhum deles. E o profissional, ele tem treinamento disso, ele sabe disso. Então eu não posso expandir ações individuais para atingir outras pessoas. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade objetiva sobre a disciplina e sobre a operacionalidade da instituição. Comandante, eu vou chamar o Vinícius Murad também para participar da nossa entrevista. A palavra é contigo, Vinícius. Comandante, boa tarde também aos meus colegas. Boa tarde, Vinícius. O senhor diz que as diretrizes permanecem as mesmas, todas as disciplinas também estão perfeitamente estáticas, como o senhor disse.
Será que não deveria haver algum tipo de mudança, algum tipo de rigor maior para que os policiais não tenham um sentimento de impunidade no caso de excessos? Olha, eu agradeço muito a sua pergunta, ela dá a oportunidade da gente falar um pouco sobre a nossa cultura interna, a cultura de excelência, de busca pela excelência, de autofiscalização, que é claro, por esses episódios você vê que ela não é perfeita, mas nós somos a instituição que mais instaura sindicâncias para apurar falhas, desvios de conduta, mais instaura inquéritos para apurar desvios de conduta. É claro, nós somos cobrados pelos nossos erros, isso aí é evidente. Eu cito um caso que ficou marcado, que é esse episódio que nós que vimos com muita preocupação, esse episódio desse rapaz que deu um morro na viatura, correu, fugiu, já tinha agredido a namorada, mas que infelizmente foi alvejado por um disparo. Só esse ano nós fizemos 411 vezes nós utilizamos a arma de incapacitação neuromuscular, que seria o caso adequado ali de emprego dela. 411 vezes, nenhuma delas foi relatado, foi divulgado, a gente entende perfeitamente isso. Nesse episódio, que ela deveria ter sido usada, não foi usada, nós estamos aqui prestando esclarecimentos para a sociedade. Então, os nossos protocolos não são perfeitos, as nossas ações não são perfeitas, mas a gente busca incessantemente essa excelência nas nossas ações. Porque a gente sabe que a gente lida com vidas, né? Se há uma instituição cuja presença salva vidas, é a diminuição dos indicadores de homicídio. E São Paulo tem demonstrado isso, é a Polícia Militar. Então nós sabemos da nossa responsabilidade, vamos continuar apoiando os excelentes policiais e vamos continuar punindo as ações dos policiais que erram, para exemplificar e também para dar o devido tratamento que a lei exige. Comandante, o senhor falou de um programa para mexer ali na conduta de policiais de uma forma geral. Queria até que o senhor voltasse a explicar de forma detalhada de que se trata esse programa. O próprio governador listou uma série de medidas que serão tomadas a partir de agora, que foram acordadas nessa reunião que o senhor teve com ele ontem. Sim. Só que o governador, mais uma vez eu insisto, ele fala na necessidade de uma reflexão profunda. O senhor trata os casos como fatos isolados. Como é que essas duas linhas de raciocínio conversam? Porque se são fatos isolados, não é só o caso de punição das pessoas envolvidas? Não é apenas o caso de punição. Quando você tem em grandes empresas, em grandes instituições, uma reiteração de alguns fatos, você tem que sim fazer essa parada. Parada para nós, eu traduzo nesse programa. Eu preciso sistematizar essas ideias e transformá-las numa ação. A ação para nós é esse programa. Os principais eixos dele, eu posso dizer, são 3 grandes eixos. O primeiro eixo, treinamento, intensificação do nosso treinamento. Nós já somos uma instituição que treina muito, mas fica evidente que precisamos treinar mais, principalmente o controle emocional, né? Vamos treinar mais isso. O outro eixo é a questão de logística, mais equipamentos, sobretudo equipamentos não letais ou semiletais, que é como a doutrina chama. E o terceiro é a nossa eventual tratamento de alguns procedimentos nossos, como não agir até a chegada de apoios, por exemplo, é algo que nós estamos analisando. Então, a conversa que você citou ontem, ela já está transformando essas ideias, essa conversa, em ações efetivas para melhorar o nosso serviço e evitar esse tipo de danos colaterais que a gente tem visto aqui, que vocês acabam de citar e que muito nos preocupa. Comandante, essa é uma tentativa, então, de tentar diminuir os números que aumentaram de violência policial. Nós tivemos quedas, por exemplo, no número de latrocínio, no número de homicídio, mas tivemos em São Paulo um aumento dos casos de estupro. Como a Polícia Militar pode combatê-los? Bem, existe uma linha de pensamento que acredita que polícia ostensiva, ela pouco impacta esse crime de estupro, porque a grande maioria dos estupros, infelizmente, acontecem com pessoas próximas à família da vítima ou próximas à vítima. Em algumas cidades, em alguns lugares, em torno de 86%. Mas existe uma linha de pensamento que é a que eu acredito, que a presença
da polícia ostensiva, o tempo-resposta da polícia ostensiva e depois a garantia de uma adequada preservação do crime, a garantia de um adequado acolhimento a essas vítimas, pode sim diminuir os indicadores desse crime. Nós estamos trabalhando nisso. O nosso tempo-resposta ele tem diminuído sensivelmente em alguns lugares, em outros lugares tem diminuído menos. Varia muito da organização da cidade em que a gente atua. Cidades mais organizadas, o nosso tempo-resposta tem melhorado mais rápido. Nas cidades menos organizadas, o nosso tempo de resposta tem melhorado, mas melhorado pouco, sensivelmente. Estamos trabalhando nisso. Então, o tempo-resposta, ele é muito importante para nós. Se você observar, nós temos investido muito em motos, em presença de motos nas grandes cidades do estado de São Paulo. Isso tem diminuído muito o nosso tempo-resposta. Aqui no centro de São Paulo, o tempo-resposta da chegada de uma viatura da Polícia Militar, hoje, está entre 30 minutos e 30 segundos até 4 minutos e 40 segundos. Isso é um grande orgulho para a gente e uma garantia também de que a polícia ostensiva, preventiva, ela atua sim numa gama maior ainda de crimes, inclusive esse crime que é um crime que tanto revolta a nossa sociedade, que é o crime de estupro. Comandante, em nome da nossa equipe, da família Bastidores CNN, eu te agradeço muito, o seu tempo disponibilizado para essa conversa, para os devidos esclarecimentos. É importante também para a população que vem cobrando medidas no sentido de melhorias na segurança pública de São Paulo, que tem demonstrado preocupação, essa reflexão profunda. A gente espera que ela realmente seja feita e continue sendo pensada, é claro, como civis, né? A gente imagina que qualquer melhoria será bem-vinda para nós também. Muito obrigada e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de dar esses esclarecimentos. A instituição é uma instituição transparente. Qualquer pergunta que vocês tiverem, nós estamos à disposição para responder. Nosso trabalho, nosso serviço é público e a gente tem o coração público para atender bem o nosso cidadão que tanto espera da gente nos seus momentos mais difíceis. Obrigado, eu agradeço.